Olá pessoal do Cálculo 2, então vamos agora estudar a seção 6.1, áreas entre curvas. Então considere a região S, que se encontra entre duas curvas y igual a f de x e y igual a g de x, e entre as retas verticais x igual a e x igual a b, onde f e g são funções contínuas e f de x é maior ou igual do que g de x para todo x no intervalo aqui de a até b. Ou seja, se a função f de x é maior ou igual do que g de x para todo x aqui no intervalo de a até b, então no intervalo de a até b, o gráfico da função f está acima do gráfico da função g. Então, o objetivo aqui é calcular a área dessa região S, que está entre essas duas curvas e entre as retas x igual a A e x igual a B. Vamos relembrar aqui como que a gente calcula a área usando a integral quando a função é maior ou igual a zero, quando a função é menor ou igual a zero. Aqui, por exemplo, temos um caso aqui, vamos pegar aqui o plano cartesiano x e y. Aqui eu estou com a função y igual a f de x. Então, a f de x aqui é toda positiva. E aqui eu estou com o plano x e y. E estou com uma função aqui y igual a g de x. A função g de x aqui toda negativa. Eu quero calcular aqui, o objetivo é calcular aqui a área da região abaixo dessa curva aqui f de x, no intervalo aqui de A até B. Vamos pegar aqui de A1 até B1. Então, a gente viu nas sessões anteriores aí que a região compreendida aqui entre as retas x igual a A1, x igual a B1, abaixo do gráfico y igual a f de x e acima do eixo x, essa região aqui, essa área aqui, né, essa região aqui, essa área a gente viu que é igual a integral de A1 até B1 de f de x dx. Se agora eu tenho aqui, vamos pegar aqui o gráfico da região da função g de x, que a função é toda negativa, então o gráfico está abaixo do eixo x, e vamos calcular aqui a área entre as retas A2 e B2. Então eu estou aqui, né? E entre a curva. Estou aqui interessado aqui nessa área aqui, vamos chamar essa área aqui de B. Bom, a gente viu aí, né, nas sessões anteriores que a área B é dado pelo negativo da integral. Ou seja, a integral dá o negativo da área. Então, se eu quero saber aqui a área B, eu vou calcular o negativo da integral de A2 até B2 de g de x dx. Olha, observe aqui que a reta, o eixo x aqui, esse eixo aqui, é exatamente a curva ou a reta y igual a zero. Então, essa área aqui, eu posso considerar ela como sendo integral de A1 até B1 de f de x menos zero dx. Então, eu estou calculando aqui a área entre essa curva aqui, f de x, e entre essa curva aqui, que é essa reta, né? Entre o gráfico dessa função aqui, y igual a zero, que é essa função aqui, né? Que é o eixo x. E pelas propriedades de integral, isso aqui, essa integral menos a integral de A2 até B2 de g de x, é a mesma coisa que integral de A2 até B2 de menos g de x, ou seja, é o cálculo integral de A2 até B2 da função menos g de x dx. Mas eu posso considerar essa conta aqui como sendo integral de A2 até B2 de 0 menos g de x dx. Ou seja, é a função, o gráfico da função de cima,
que é y igual a 0, menos o gráfico da função de baixo, que é g de x. Aqui, ó, o cálculo dessa área aqui é o gráfico da função de cima, que é f de x, menos o gráfico da função de baixo, que é y igual a 0. No caso aqui eu tenho casos particulares, né? Porque a função de baixo aqui ela é constante igual a 0 e aqui a função de cima é constante igual a 0. Então aqui eu estou, esse próximo caso aqui, na seção 6.1, está generalizando esse caso. Então, tanto a função de cima quanto a função de baixo são funções quaisquer. Então vamos ver aí como que a gente calcula a integral aí entre essas duas curvas. E entre essas duas curvas no intervalo aqui de A até B. Bom, a gente começa aqui então definindo algebricamente como que é o S para um ponto xy aqui, xy, pertencer à região S, tem que satisfazer essas condições aqui. O x tem que estar, a coordenada x aqui, que é essa coordenada aqui, tem que estar no intervalo de A até B, e a coordenada y, essa coordenada y aqui, tem que estar entre os valores g de x, que é essa altura aqui, e, aliás, tem que ser menor ou igual do que f de x, que é essa altura aqui, e maior ou igual do que g de x, que é essa altura aqui. Isso para todo x. Okay? Então, isso define algebricamente aí a região S. A gente pega, então, essa região S e particiona isso aqui em n subintervalos. Então, pego um n qualquer aqui, um n natural, particiono o intervalo aqui em n subintervalos, onde um subintervalo aqui cada subintervalo aqui tem comprimento ΔX. Pega esse intervalo aqui genérico, né, para simbolizar aqui todos os intervalos. Pega um ponto amostral aqui, xi estrela, desse intervalo aqui, e faço a diferença, f de x estrela menos g de x estrela, que dá esse comprimento aqui. Então, a área desse retângulo aqui, que está aproximando aqui a área da região aqui nesse intervalo, é f de xi menos g de xi, que é a altura desse retângulo, vezes ΔX, que é a largura do retângulo. Então, faço isso aqui para todos os pontos. Faço o somatório aqui, que é a soma de rima, né? Ou seja, eu considero isso aqui como uma função, né? Uma função h, por exemplo, uma função f menos g. Então, eu estou aqui pegando a função h, aplicando o ponto amostral xi e fazendo o somatório aqui de i variando de 1 até n, aqui, né, desse produto aqui, vezes ΔX. Então, isso aqui dá uma aproximação da área S que eu quero. Então, à medida que eu cresço o n, eu melhoro a minha aproximação. E se eu faço n tender a infinito, ou seja, se eu aplico o limite aqui, eu obtenho exatamente a área. Mas isso aqui, por definição, é a integral de A até B da função h, né, que é o f de x menos g de x dx. Ou seja, a área A da região limitada pelas curvas y igual a f de x e y igual a g de x e pelas retas x igual a e x igual a b, onde f e g são funções contínuas, e o gráfico da função f está acima do gráfico da função g, aqui no intervalo de A até B, é dado pela integral de A até B de f de x menos g de x. Então, olha, voltando aqui, ó, no caso particular onde a f está acima, eu estou pegando aqui a g de x como sendo igual a zero. E no caso particular onde a função está abaixo, eu estou pegando aqui o caso particular onde a f é igual a zero. Ok? Então, seja quaisquer duas funções f e g diferentes, se eu quero calcular a área entre essas duas regiões, entre essas duas curvas, aliás, a região entre essas duas curvas, eu uso a integral do intervalo que eu estou querendo, né? Então, integral aqui no caso de A até B, de f de x menos g de x dx.
Se as duas funções estão acima do eixo x, então como que vai ser a área aqui dessa região aqui entre essas duas curvas? Vai ser a área da região de f de x até o eixo x, né, que é dado pela integral de a até b de f de x, menos a área da região aqui do eixo x até a curva g de x, que é integral de a até b de g de x. Aí usa as propriedades da integral, né? Ou seja, integral de a até b de f de x dx menos integral de a até b de g de x dx é a mesma coisa que integral de a até b de f de x menos g de x. Ou seja, as funções f de x e g de x podem estar em qualquer posição aí do plano cartesiano. Que se eu quero calcular a área entre essas duas curvas, eu uso essa mesma fórmula. Integral de a até b de f de x menos g de x dx. Vamos para um exemplo aqui. Exemplo 1. Encontrar a área da região limitada acima pelo gráfico da função aqui y igual a e de x, limitada abaixo pela função y igual a x. E nos intervalos aqui de x igual a 0, né, que é o eixo y, e x igual a 1. Vamos fazer esse gráfico aqui, essa região aqui no GeoGebra, para a gente entender melhor. Então aqui nós temos aqui o sistema de eixo xy, aqui xy. Esse aqui é o gráfico da função e elevado a x. Esse aqui é o gráfico da função y igual a x. Aqui é a reta x igual a 1 e aqui é a reta x igual a 0, né, que é o eixo y. Então a região limitada acima por e elevado a x, limitada abaixo pela função y igual a x e limitada nos lados pela função x igual a 0 e x igual a 1. Essa região aqui, e a gente quer saber aqui qual é a área. Então, a gente viu aí na teoria que a área ela é dada pela integral de onde o x está variando, né, que os limites de integração aqui de 0 até 1, então integral de 0 até 1, da função que está acima, que é o e de x, menos a função que está abaixo, limitando, que é o x. Então é só encontrar a primitiva dessa função aqui, e elevado a x menos x, e aplicar nos limites de integração aqui de 0 a 1. Então a primitiva de e de x é o próprio e de x. Então a função aqui vai ficar e de x. Primitiva de menos x é menos x ao quadrado sobre 2. Vou pegar essa função aqui e aplicar nos limites de integração aqui de 0 a 1. Então essa função aplicada em 1, essa função aplicada em 1 vai ser e elevado a 1, que é e, menos 1 ao quadrado sobre 2, que é 1 sobre 2, menos e elevado a 0, e elevado a 0, menos 0 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui dá, isso é igual a e menos meio, menos e elevado a 0 é 1, e esse aqui é 0. Então, fica e menos meio menos 1 é menos 3 sobre 2. Bom, 3 sobre 2 é 1,5. Observe que o e aqui ele é 2,7. Então, esse valor aqui é positivo. Ou seja, o valor de área é sempre positivo. Se você fez as contas e deu um valor negativo, sinal que as suas contas estão erradas ou você inverteu os gráficos. Ok? Então, olha, a área da região aqui, em amarelo aqui, a área A, é igual a E menos 3 sobre 2. Agora vamos para o próximo exemplo. Encontrar a área da região delimitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Então vamos novamente aqui, né, usar o GeoGebra.
para desenhar aqui os gráficos. Então aqui está o plano cartesiano XY, aqui XY. A função aqui, parábola com concavidade para cima, é a função y igual a x ao quadrado. Essa com concavidade para baixo é y igual a 2x menos x ao quadrado. E a região que a gente quer calcular a área é essa região em amarelo aqui, que está pedindo aqui para encontrar a área da região delimitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Bom, aqui a gente precisa saber, né, qual é esse valor, qual é esse ponto aqui, mas no gráfico aqui já dá bem claro, né? Mas se não tivesse aqui claro, era só resolver a equação aqui de x ao quadrado igual a 2x menos x ao quadrado, vai encontrar esse ponto 1 aqui e esse ponto 0 aqui. Então, qual é a área da região A aqui, o valor da área? O valor da área é a integral no intervalo aqui de 0 até 1, da curva que está acima. Então a curva que está acima é 2x menos x ao quadrado, vou colocar entre parênteses aqui, 2x menos x ao quadrado, menos a curva que está abaixo, e nesse intervalo aqui é x ao quadrado. Então fica menos x ao quadrado dx. Um cálculo de integral simples, vamos simplificar mais aqui ainda. Então fica integral de 0 até 1 de 2x menos x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado dx. Então encontra a função aqui que é primitiva dessa função, ou seja, resolva essa integral aqui, né? Integral indefinida, e aplique nos limites de integração. Então a primitiva de 2x é x ao quadrado menos 2 vezes a primitiva de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. Então, a função primitiva dessa função aqui é x ao quadrado menos 2x ao cubo sobre 3. Aplique isso aqui nos limites de integração de 0 até 1. Observe aqui, ó, quando eu for aplicar no 0, vai zerar tudo. Então, basta aplicar no 1. Então, o de cima é 1, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 vezes 1 ao cubo, que é 2, sobre 3. 2 sobre 3. O 1 eu posso escrever como sendo 3 sobre 3, menos 2 sobre 3, isso aqui dá 1 sobre 3. 1/3, então, é a área da região delimitada aqui por essas duas curvas. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Aqui a gente não vai mais trabalhar com exemplo, né? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua a teoria para aquele outro exemplo.